Olá, paz do Senhor! Agora você vai acompanhar uma mensagem que foi ministrada na celebração da manhã no último domingo. Abra a tua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 3, verso 13. Êxodo, no capítulo 3, no verso 13. Você pode se colocar em pé mais uma vez? Amém? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aleluias. Pai Santo e amado, graças nós te damos, ó Deus, por mais esta manhã, esta semana que se inicia, Deus. Por mais uma vez as tuas ricas misericórdias se renovarem nesta manhã sobre as nossas vidas, Pai. E queremos pedir-te, ó Deus, que mais uma vez também derrame sobre as nossas vidas um espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para que por meio da tua palavra e do teu Santo Espírito venhamos compreender, reconhecer, Deus, qual é a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, e assim possamos viver de acordo com a tua vontade, com o teu propósito, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra nesta manhã, Senhor, ela venha, Senhor, sobre as nossas vidas como salvação, libertação, cura, Senhor, e restauração, e como vida como ela é, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aleluias. Hoje, até ali na escola bíblica dominical, nós ouvimos sobre um Deus criador, um Deus que é todo poderoso, que Ele que criou todas as coisas. Ele criou o universo, as galáxias. Ele nos criou e nos fez. Tudo foi feito por Ele. E isso é tremendo, meu amado. E o que Deus tem falado aos nossos corações, o que Deus quer falar aos nossos corações, é para que nós nunca venhamos nos esquecer de quem Ele é. Ele é Deus. E é isso que Ele quis dizer para Moisés, dizer ao povo, para que o povo viesse entender. Falou: olha, eu sou o que sou, eu sou. Ele é Deus. Porque eles haviam descido ali ao Egito como convidados. E centenas de anos havia se passado, o povo havia se multiplicado, se tornado uma nação dentro do Egito. Só que também se tornaram escravos. Escravos de uma nação que na época era a nação mais poderosa da face da terra.
E eles estavam sendo subjugados de uma tal maneira que eles se lembraram do Deus de seus pais e clamaram a Ele. E nós conhecemos bem a história, eu só estou dando uma introdução para que nós venhamos nos situar na história. Moisés, ele havia entendido o chamado para a vida dele, só que ele tentou fazer da maneira como ele achou que deveria fazer. Defendendo o seu povo, ele mata um egípcio, e por conta disso ele teve que sair do Egito. E ficou 40 anos afastado do Egito. E agora Deus novamente fala com ele. E Deus falou: olha, vai lá agora. Você vai libertar o meu povo. Ele falou: Senhor, mas eu vou. Porque eu imagino, amados, que naquele momento que Deus fala com Moisés, na hora veio na mente dele aquele primeiro momento, que para defender um hebreu, um irmão dele, ele mata um egípcio, e logo depois, no dia seguinte, dois irmãos ali, dois hebreus brigando, ele vai apartar, falou: o que você está fazendo? Quem que te constituiu juiz sobre nós? Você vai matar um de nós também, como mataste o egípcio ontem? Eu creio que na mesma hora que Deus havia falado com ele, passou esse filme novamente na cabeça dele, ele se lembrando. Falou: como que vão me aceitar? Eu fui defendê-los e eles se voltaram contra mim. E Moisés disse, falou: Senhor, então, em nome de quem? Se eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer para eles? Moisés, você vai dizer que eu sou o que sou. E o eu sou me enviou a vós. O Deus de vossos pais me enviou a vós. E é sobre isso, meu amado. Eu sou. Deus é. Como ali na sala Vida Cristã nós ouvimos, Deus é. Deus é. Ele era, é e o será eternamente. Lá em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. João, logo no primeiro capítulo de João, nós vemos falando a respeito do verbo de Jesus Cristo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo é Deus. Tudo que se foi feito por meio dele, nada do que foi feito sem ele. Então ele já existia antes da criação, Deus é. Ele diz que não houve princípios, nem fim haverá. Deus é. E Moisés chega para o povo de Deus e se apresenta a eles. E eles puderam ver, amados, as maravilhas que Deus fez. E o tremendo é que um dia nós estivemos na mesma situação que este povo, escravos de um inimigo terrível e forte também, poderoso como o exército, como era a nação dos egípcios. E da mesma maneira que o eu sou, o Deus que é, libertou o seu povo, nós também fomos libertos. Da mesma maneira, houve um Moisés um dia, que se apresentou a nós e falando: olha, o eu sou me enviou a vós. Eu não sei quem Deus usou como Moisés sobre a tua vida. Eu me lembro de quem Deus usou para trazer esta palavra, essas boas novas do Evangelho.
Eu pude ser apresentado a este Deus, ou Ele se apresentou a mim de uma maneira tremenda e poderosa, como a Bíblia diz, o eu sou, o Deus que é. Não era, é o Todo-Poderoso ainda, Ele continua sendo, eternamente o será. E quando Ele se apresenta, através de Moisés também, ao rei do Egito, falou, quem que é esse Deus aí, é invisível, que ninguém... Haviam vários deuses no Egito, 10 deuses na verdade. E para eles, era a nação que mais adorava ídolos, imagens de escultura. Haviam deuses de todos os povos que havia na terra. Então, como eles eram a nação mais poderosa, é o que mais tinham deuses. E cada uma das coisas que eles tinham, eles dedicavam a um Deus. E aí ele diz, mas como que esse Deus que a gente não tem nome, ninguém vê, não tem face, vai nos libertar? E é onde Deus começa a usar através das pragas do Egito, amados, para manifestar o seu poder, a sua glória, mostrando não só o povo de Israel e ao Egito, mas todos os povos, nações daquela época, ouviram falar do Deus dos hebreus. Então, hoje não é diferente. O que Deus quer manifestar, a maneira como Deus quer manifestar, e Ele quer se manifestar como eu sou novamente, é para que os povos, nações, tribos, raças e línguas do mundo saibam e ouçam falar do poder desse Deus. Porque não há mais tempo. O Senhor está voltando, meu amado. E que você possa amar a volta do Senhor e viver desta maneira, aguardando, esperando a volta do Senhor Jesus, que virá para nos buscar. Eu não sei se restam minutos, horas, dias, meses, anos. Eu não sei, mas eu sei que Ele virá. Porque Ele prometeu, e Ele é fiel em toda a sua palavra. Porque Ele é o eu sou. E nenhuma de todas as suas palavras caíram por terra, nenhuma delas, meu amado. Desde o princípio da criação, todas as palavras que Deus, tudo que Deus prometeu, Deus fez exatamente como Ele disse. E semana passada nós ouvimos que assim como a chuva e a neve caem na terra e para lá não tornam antes que produza, que faça a semente brotar, gerar fruto, assim a palavra de Deus que Ele libera não volta para Ele sem antes produzir exatamente aquilo pela qual Ele a liberou. Porque Deus é fiel, Ele é. Jesus disse que os céus, a terra, os tempos, a épocas, reis poderosíssimos, reinos poderosos se levantaram e caíram. Onde eles estão hoje? Mas a palavra de Deus está aqui, permanece eternamente. Ela continua tendo o mesmo valor, o mesmo poder que havia lá no princípio, na época de Moisés e de todos os outros patriarcas, profetas, reis, apóstolos. Ela não mudou. Ele continua sendo o eu sou, meu amado, sobre a minha vida e a tua vida. E Ele continua se revelando à sua igreja. E Ele quer que nós o conheçamos dessa maneira, como este povo conheceu. Um Deus que é todo-poderoso. Como nós ouvimos hoje, um Deus que cuida de nós, um Deus que é zeloso. E Deus tira esse povo do Egito. Deus liberta ele, faz com que
um mar se abra e o seu povo passa a pé enxuto. Olha que coisa tremenda isso. Sabe o que significa isso? Eu comecei a meditar nisso e o Senhor começou a me mostrar algo, olha, maravilhoso, meu amado. Você já parou para pensar, quando você vai numa praia, quando a maré baixa, que você pode caminhar lá 50, até quase 100 metros, não tem água, não é verdade? Mas a areia está molhada, você molhou teu pé. Deus retirou até a água que estava naquela areia. O povo não molhou nem os pés na areia molhada. Recuou toda a água, não houve nem areia fofa molhada ali, secou. Aí disse o inimigo, vamos atrás deles, vamos destruir eles. E entram ali. Pereceram. Todo o exército mais poderoso da face da terra caiu diante do Deus o Eu Sou. Aí algo glorioso, meu amado. O abismo os engoliu. Que tentava contra as nossas vidas. Porque lá em Colossenses diz isso, meu amado. Se você quiser abrir lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 13 diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que estava contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluias, glória a Deus. Deus é. Deus é. O Senhor, Ele zelou pelo povo. Mas como Ele é, Ele continua zelando pelo seu povo. Sabe só quem no meio do povo foi atingido? Quem sofreu? Aqueles que não deram ouvido a Deus, que não atentaram pelas palavras ditas por Deus através dos seus servos. Esses pereceram. Mas o que atentaram, ouviram a voz do Senhor, esses receberam vitória de Deus, cuidado de Deus, prosperaram em todos os seus caminhos diante do Senhor. Olha que coisa tremenda, a Bíblia fala que Deus sustentou aquele povo durante 40 anos no meio do deserto, meu amado. Mas o mais tremendo é que só herdou a terra prometida aqueles que permaneceram fiéis a Deus desde o início. Deus é fiel. Deus havia dito àqueles homens, e eles puderam ver com seus olhos. Eles puderam apalpar ali a glória de Deus praticamente. E diante de umas circunstâncias, eles se esqueceram que Deus é. Que Deus havia derrotado a nação mais poderosa da face da terra. Que Deus havia aberto o mar vermelho e eles passaram ali a pé enxutos.
que Deus havia sarado as águas de Mara? Eles se esqueceram de tudo isso diante do novo obstáculo. Será que nós temos sido diferente deles? Quantas vezes, meu amado, nós esquecemos que Deus é o eu sou, e diante de um novo obstáculo na nossa vida, de uma nova prova, de uma nova aflição, nós nos esquecemos e tentamos agir com as nossas próprias mãos, da nossa maneira. E aí sofremos as consequências, e mesmo assim Deus é. E Deus é misericordioso e se compadece daqueles que se arrependem. Davi, ele experimentou isso. Ele havia pecado e havia se esquecido, se afastado de Deus. E não enxergava mais o pecado, para ele estava tudo bem, até que Deus o confrontou. E ele cai com a cara no pó, na terra, falou: Senhor, tem de misericórdia de mim. Só acontece isso com eles, na nossa época isso não acontece mais. Será? Às vezes nós agimos da mesma maneira. Não estou dizendo que cometemos o mesmo pecado que Davi cometeu. Mas quantas vezes nós não deixamos de fazer a vontade de Deus? E por conta disso deixamos de ouvir Deus. Deus não fala mais. E nós achamos que está tudo bem. E não está, meu amado. Não está. Deus quer nos guiar, Deus quer nos conduzir a pastos verdejantes, a águas de refrigério a nossa alma. Deus quer nos colocar à mesa. Quer nos fazer sentar à mesa junto com Ele e nos deleitarmos dos finos banquetes do Senhor. Do Senhor. Porque Ele é. Ele quer continuar nos aperfeiçoando até o dia dEle. O inimigo, quem é o inimigo diante do Senhor? O Senhor, em toda essa palavra maravilhosa, o Senhor alguma vez foi derrotado? O povo dele sim, por não ouvirem a Deus. Mas Deus, nunca. O Senhor é chamado também general de guerra. O Senhor dos exércitos. Aleluias. Nunca perdeu uma batalha o nosso Deus. Sabe por quê? Se ele tivesse perdido, ainda que fosse uma batalhinha, ele não poderia dizer mais, eu sou. Cara, eu era. Ele é. Eu sou, Moisés, diga isso para o povo. Igreja, Deus é. E Deus será eternamente o mesmo. Não há nenhuma variação, não há nenhuma mudança em Deus e na sua palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais abundantemente do que você tem pedido ou pensado. Mas tudo isso Ele fará através de você, do poder dEle, através da tua vida. É assim que Deus age. Deus sempre separou homens para realizar a vontade de Deus nesta terra. A diferença daquela época é que o Espírito de Deus vinha sobre alguns grupos de pessoas. Reis, profetas, sacerdotes, juízes, e de repente Deus cumpria o papel de Deus e Deus retirava o Espírito. Hoje a diferença é que a igreja tem o Espírito de Deus.
Deus disse: eu habitarei neles. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Amados, hoje, diante de Deus, diante do sacrifício do nosso Senhor, Salvador, Redentor, Jesus Cristo, somos indesculpáveis. Não temos mais do que nos desculparmos. O preço já foi pago. Já foi consumado a nossa vitória, a nossa redenção. Aleluias, glória, glória a Deus. O que está te afligindo, meu irmão? Quem tem se levantado contra a tua vida? Clame a Ele. O salmista diz que quando ele clamava ao Senhor, ele vencia o inimigo que era mais forte do que ele. Nós, pela nossa própria força, nossa capacidade, não temos mesmo. Não conseguimos nada. Nada. Porque a glória é dele. Somos sim feitura dele. O poder é dele, a glória é dele, a sabedoria é dele, o espírito é dele, a palavra é dele. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Deus eternamente, que eu não tenho nada mesmo. Até a minha vida, que às vezes é a minha vida, não, a vida é dele. Essa vida é dele, porque o que habitava em mim era a morte. E ele tomou essa morte, arrancou essa morte de dentro de mim e botou a sua vida. Assim como fez com você, meu irmão, minha irmã. Nós somos povo de Deus. Você é povo de Deus. E nós servimos um Deus que é o eu sou. Ele é o mesmo, ele não mudou. Por isso lá em Hebreus também diz: olha, não despreze a tua confiança, que tem um grande e avultado galardão. Esse avultado quer dizer aumento. É uma recompensa que vai aumentando. Além da vida eterna. Não negligencie a tua confiança no Senhor, meu amado. Não perca a esperança. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus colocou a sua palavra acima do próprio nome dele. A palavra de Deus diz, para acabar com a contenda entre nós, nós juramos por algo que é superior. Quando a gente era criança, a gente falava assim: ah, você jura? Ah, eu juro. Você jura pela tua mãe? Quando não era verdade, a gente receava: não, vou jurar pela minha mãe? Não vou nada. Mas quando você falava: não, eu juro pela minha mãe, pronto, acabava a contenda. Era assim ou não era? Deus jurou pelo seu próprio nome, colocou a sua palavra acima. A Bíblia diz: não havendo por quem jurar superior a ele. Aleluias! Glória a Deus! Ele colocou essa palavra acima do nome dele. Deus fará isso na tua vida. Deus apenas quer que você confie nele, que você não rejeite a tua confiança nele. Simplesmente se renda a esse Deus Todo-Poderoso, meu amado. Confia nele. E o mais ele fará. O mais ele fará. Coloque literalmente a tua vida nas mãos do Senhor. Isso é justiça. O reino de Deus é justiça. É paz. E é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, ali,
venha o teu reino, venha a tua justiça, venha a tua paz, venha a alegria do teu espírito. Mas isso acontece em nossas vidas, meu amado, quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, com o eu sou. Nós falhamos sim, mas não é mais porque queremos falhar. É porque ainda estamos presos aqui nesse corpo ainda corruptível. Mas o nosso espírito, o nosso ser, ele deseja ardentemente as coisas de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a carne guerreia contra o nosso espírito e o espírito contra a carne, porque o espírito deseja as coisas de Deus e a carne as coisas, os prazeres deste mundo. E é por isso que no dia do Senhor, este corpo miserável, que vai estar daqui a alguns anos corrompido, velho, enrugado, andando às vezes de muletinha, vai ser glorificado. Vai ser semelhante ao Senhor Jesus. Olha que maravilha. Eu espero isso, aguardo isso, vivo para isso. Amém, igreja? Essa promessa de Deus. Então, por maior que seja, e às vezes nós temos essa tendência de nos abatermos, mesmo dependendo da circunstância da nossa vida, do que se apresenta diante de nós, as aflições. Eu não sou diferente de vocês. Mas sabe o que é o tremendo? Que Deus deixou homens e mulheres de Deus, separados por Deus, para que nesse momento também, nós pudéssemos procurá-los, para que eles estivessem orando, estejam orando pelas nossas vidas. E como é bom isso! Como é bom você ter alguém sobre a tua vida. Só que Deus não quer isso para sempre. Ele quer que você, num determinado momento, Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida. Só que você se disponha. Que no tempo que Deus permitir que você esteja servindo. Assim como Josué serviu a Moisés. E a Bíblia fala que Josué sempre esteve ali presente aos pés de Moisés. Moisés convocava os anciãos de Israel, mas a Bíblia não fala que chamava Josué, mas Josué sempre estava ali. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, falando com o Senhor. Aonde estava Josué? Nos pés do monte, esperando Moisés descer. Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. Quem que ficava à porta da tenda? Josué. Josué deveria ser bem mais jovem do que muitos anciãos, muitos homens, quando Deus recolheu Moisés. Mas quem Deus chamou para tomar o lugar de Moisés? Josué. Olha que coisa tremenda, meu amado. Eu fico imaginando Josué ali aos pés de Moisés, ouvindo Moisés falar do grande eu sou. Falou, olha, Deus fala comigo face a face. Eu creio que o coração de Josué ardia por isso. Eu creio porque ali em Josué, capítulo 1,
quando Deus fala com Josué, Deus falou isso. Deus deixou claro isso, falou: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, olha o que Deus fala: agora levanta. Levanta, é agora. Então, amado, o tempo de Deus para nós é agora. O tempo de Deus para a tua vida é agora. Não é amanhã, e amanhã é segunda. Nós temos a tendência: segunda eu vou começar, segunda eu vou fazer uma caminhada, segunda eu vou começar um regime, segunda, e nunca chega a segunda. O tempo de Deus é agora. Se tem havido no teu coração um desejo de realizar a obra, de fazer a obra de Deus, o tempo de Deus para a sua vida é agora. Tem a liderança, os professores, procure eles. Fala: olha, eu sei que eu não tenho capacidade ainda, mas eu sinto no meu coração um desejo de fazer esta obra, eu quero estar junto de vocês. Porque é Deus, meu amado, que coloca o desejo no teu coração, e é Deus que realiza isso. Não depende de você, mas o tempo é agora. Tome uma decisão hoje na tua vida. Se você quer herdar a vida eterna, o tempo é agora. A tua vida não está nas tuas mãos. Você entregando a tua vida ao Senhor ou não, a vida pertence a Ele. Jesus disse: vocês estão temendo Satanás, ele não pode fazer nada com a tua vida. Temam a Deus, porque Satanás também está nas mãos do Senhor. O tempo para nós do Senhor é agora, meu amado. É agora. A vida eterna para mim e para você começa agora. Agora. Depende da minha decisão e da tua decisão. O que nós vamos fazer agora. Eu decido todos os dias e todo momento servir ao Senhor. Deus disse para Josué: Josué, não te aparte deste livro da lei, que ele esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, e você assim fará prosperar o teu caminho. E ninguém, olha o que Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Glória a Deus. Aí você pode dizer lá no teu coração: pastor, mas Deus falou para Josué, está lá no Velho Testamento. É? E o que Jesus diz? Não te deixarei, não te desampararei, até a consumação do século estarei com vocês. Eu enviarei outro Consolador para que estejam com vocês todos os dias. Ele não nos deixou. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, meu amado. E se ninguém pôde resistir a Josué todos os dias da vida dele, porque Deus era com ele, não o deixou, não o desamparou. Nós temos o Espírito, nós temos Deus habitando em nós. Quem que pode nos resistir todos os dias da nossa vida? Isso não quer dizer que Josué não teve lutas, não teve batalha, não teve aflições na vida dele. O tremendo, amado, é que ele teve sim tudo isso. Mas lá no capítulo 24, o povo já estava meio assim, depois de tomar posse da terra. E Josué reúne todos ali.
e fala para ele, falou, quem que vocês querem servir? Os deuses desse povo aqui? Dessa terra, que habitavam nessa terra? Ou ao Senhor que vos livrou, que cumpriu cada uma das suas promessas, e nos deu a terra da herança prometida aos nossos pais? Saibam de uma coisa, eu não sei quem vocês vão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o eu sou. Quem você e a sua casa vai servir ou está servindo, meu amado? É a palavra de Deus que diz que somos indesculpáveis. Atrai essa glória de Deus, a presença gloriosa de Deus para dentro do teu lar, da tua casa e da tua família. E você vai ver o que Deus pode fazer. A maior de todas as heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos é a glória de Deus, é o conhecimento de Deus, é a intimidade com Deus, é a experiência com Deus. É esta palavra, amado. Porque Deus nos colocou isso. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Medita neste livro, fala, inculca na cabeça dele em todos os momentos do dia. A Bíblia diz, ao se levantar, ao se assentar, ao comer, ao caminhar, ao se deitar, em todo momento, fale da palavra de Deus para o teu filho. E a Bíblia diz que ainda na velhice, quando ele for velho, não se apartará desses caminhos. Você deixa uma fortuna hoje para o teu filho, o Senhor te recolheu, amanhã já não tem mais nada. Isso aí fora. Eu mesmo conheço pelo menos uns 3 que o pai deixou uma boa fortuna para a pessoa. E hoje estão aí, vivendo às custas dos outros, tendo que trabalhar de empregado novamente, porque não tiveram o mesmo zelo. Sabe por quê? Porque não aprenderam a dar valor. Então ensine o teu filho nessa palavra. Davi conseguiu fazer isso, pelo menos com Salomão. Ainda que ele tenha se afastado de Deus e adorado os outros deuses, mas no final, ainda na velhice, não se apartará. Ele reconheceu isso diante do Senhor. E ele diz, olha, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Eu fui o homem mais rico sobre a face da terra, o homem mais sábio, mas tudo isso é vaidade diante do Senhor. Tudo isso é vaidade. E qual o propósito pelo qual nós estamos fazendo algo? A Bíblia diz que quer comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Seja o que você está fazendo, faça para a glória de Deus, e Deus te honrará, Deus te recompensará. Isso é maravilhoso, meu amado. Se você varre aqui, se você espana essas cadeiras, faça para a glória de Deus. Se você lava um banheiro, se você coloca um copo ali no porta-copo, do lado do bebedouro, faça para a glória de Deus. Se você está fazendo uma faculdade, faça para a glória de Deus. Se você está fazendo qualquer um outro curso, qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Se você é uma empregada doméstica, uma diarista, faça para a glória de Deus. Glorifique o nome de Deus em tudo que você fizer. Esse é o primordial da nossa vida. Nós fomos criados para isso, para o louvor da sua glória. É glorificarmos o Senhor em tudo que nós fizermos, ou que viermos a fazer, porque Ele é. Para nós encerrarmos, abra lá em Apocalipse, no capítulo 22.
versículo 13. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Olha as duas primeiras palavras que ele começa dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Os levitas já podem estar assumindo. Coloque-se em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o princípio de todas as coisas. No mundo em que vivemos, tudo tem um princípio. Deus está falando, eu sou o princípio de tudo. E no mundo em que nós vivemos, tudo tem um fim. Deus está falando, eu sou o fim de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Oh, amado, isso é motivo de grande alegria para nós, nesta manhã. O nosso Deus é. Coloque a tua confiança nesse Deus que é. Que todo o princípio de todas as coisas, o princípio do universo, é Ele. E o fim de todas as coisas será Ele, é Ele. João viu isso. João, eu creio, amado, olha que coisa gloriosa. No Evangelho de João, João diz isso. Deus pôde mostrar, eu não sei de que maneira, se no Espírito, através de uma visão, mas João teve essa revelação da criação, do princípio, Jesus lá, o nosso Deus, o eu sou, no princípio criando, Ele é o princípio. E João pôde ver também no final, na revelação do Apocalipse, eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já deixaram de existir. Eu vi, João diz, eu vi. Aleluias. Cristo, Ele é o princípio de todas as coisas. E Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o nosso princípio. E o nosso fim é Cristo. Se você ainda não tomou uma decisão na tua vida, o momento é agora. É agora. Se você ainda não se arrependeu da vida em que você tem levado, se a tua vida não condiz com esta palavra, com a vontade do Senhor, o tempo é agora. Se arrependa dos seus pecados, e o Senhor fará algo novo na tua vida. Ele vai colocar em você o teu espírito, o espírito dele, como prova, como um selo sobre a tua vida, que a partir deste momento você pertence a Ele, você é dele, e Ele velará e guardará a tua vida para a vida eterna. Este é o tempo do Senhor, meu amado. Se você ainda não decidiu, não tomou essa decisão na tua vida, levante a tua mão aí no teu lugar.
Nós queremos orar por você, te ajudar a conhecer este Deus que é, desde o princípio, e que virá, porque Ele é o princípio de toda a criação e o fim de tudo, é Ele. Nele esteve o princípio de tudo, e nele terá o fim de tudo, porque Ele diz: eu sou. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Oh, Senhor, por esta palavra tremenda e maravilhosa, Senhor, e que ela produza em nossas vidas exatamente aquilo pela qual o Senhor a liberou nesta manhã, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, Pai, os olhos do nosso coração, que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar, continuar falando aos nossos corações, nos revelando através desta palavra a Tua vontade, Deus. Porque o Senhor é bom, e a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita para as nossas vidas, Senhor. Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, Senhor, a voz do Senhor, Pai, através desta palavra, Deus. Confirma esta palavra na minha vida, no meu lar, na minha casa e na vida dos meus irmãos, Pai. Na casa, no lar, na família dos meus irmãos, Senhor. Confirma esta palavra de vida, de vitória, de bênção, Senhor, de restauração, Pai, de salvação, de cura, de libertação, porque Tu és o mesmo. Igreja do Senhor, igreja do Deus bendito, não se esqueça, Jesus Cristo, o nosso Senhor Redentor, Ele é o mesmo de ontem e hoje e o será eternamente. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma, Ele vivifica, Ele dá vida eterna. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, louvado sejas o Teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos pela Tua graça, abundante graça derramado mais uma vez nesta manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. Pelo Teu amor, Deus, pela Tua justiça, Senhor, pela paz do Senhor e pela alegria do Teu Espírito, Senhor. Oh Deus, louvado sejas o Teu nome, Senhor. Glória, honra sejam dados a Ti, porque Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluias. E nós nos alegramos em saber que toda a nossa existência, toda a nossa vida está em Ti, Senhor. E o fim que o mundo às vezes fala, que o corpo é o cemitério, não. Para nós que cremos no Senhor, o fim é Cristo. Aleluia. O fim é Cristo, igreja. O fim é Cristo. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glória.